sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos, que possamos estar abraçados pelo amor, pela paz de Jesus, gratos, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos entre irmãos, buscando nos esclarecer, buscando nos consolar, juntos adquirindo ferramentas para a nossa melhora íntima, moral e espiritual. Para os trabalhos dessa noite, então, nós contamos com o Sandro, a Lide, a Ju, a Jana, a Bruna na técnica, e eu pediria então que os irmãos pudessem dar o seu boa noite a todos, começando pelo Sandro.
Boa noite, meus queridos colegas, irmãos de caminhada e de trabalho. Boa noite àqueles que nos ouvem, nos assistem. Mais uma vez, é com uma grande alegria que nós estamos aqui para compartilhar daquilo que nós tentamos aprender com os estudos da doutrina espírita, né? Muito imperfeitos que somos ainda, tanto na condução da nossa vida, mas como no aprendizado também, né? Então, isso aqui é um trabalho legal, porque é um trabalho de solidariedade entre nós e aqueles que nos ouvem, né? Porque estamos todos no processo de crescimento e é muito bom, é muito saudável para a alma estar realizando esse trabalho com todos vocês. Boa noite, que façamos um bom trabalho. Lide. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar de novo aqui com vocês, compartilhar o nosso estudo, o que a gente também está aprendendo aqui, e que Jesus abençoe a nossa noite de estudo, e é uma alegria imensa mesmo. Ju. Boa noite, amigos, companheiros, boa noite, família. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, que essa noite seja muito proveitosa para o nosso aprendizado, que nos auxilie a cada dia nessa nossa jornada. Jana. Boa noite, pessoal. Como os colegas já falaram, é muito bom estar aqui novamente, mas nessa quinta-feira, que possamos juntos continuar o nosso aprendizado, as leis de Deus, e assimilar, né, para aplicarmos no nosso dia a dia. Então, como a Jana já nos trouxe, que nós falamos das leis morais, das leis divinas, e retomando elas, então a gente começou lá pela lei de adoração, fomos até a lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição. Quinta passada tivemos a lei de sociedade, e hoje nós vamos fazer a primeira parte da lei de progresso. Como ele é um capítulo bem extenso, com bastante conteúdo, então a nossa proposta é nós fazermos a lei do progresso, então, em 2 etapas. E como o Sandro também já nos trouxe, que a doutrina espírita muito nos auxilia nesse processo da nossa caminhada evolutiva, e ela nos esclarece que nós somos seres humanos e que nós não possuímos uma gerência absoluta sobre a evolução material das coisas. Então, a nossa participação, ela é relativa. Mas se Deus é nosso Pai, nosso Criador, e nós somos filhos de Deus, nós somos co-criadores, materialmente falando. Agora, quando nós falamos de progresso individual, de progresso moral, nós somos os agentes da nossa própria evolução. Evolução moral não tem como terceirizar, como nós sempre brincamos aqui, né, que às vezes a gente tem a mania de terceirizar alguma coisa. E nesse progresso moral não tem como terceirizar, não tem como outro fazer o trabalho por nós. E tudo na criação está fadado a evoluir, está dentro todo desse processo da lei do progresso. E aonde nessas leis morais a gente, nas passadas, a gente viu que se vê uma destruição, na verdade, o que está havendo é uma transformação. E essa transformação, ela sempre vai obedecer à lei do progresso. E a lei do progresso é a lei que nos impulsiona, que nos faz superar a nossa condição primitiva para rumarmos até a angelitude, que é a nossa destinação. Na parte terceira,
no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, a gente encontra essa lei do progresso. Então, aqueles irmãos que ainda quiserem buscar mais subsídios, é lá que ela se encontra. Mas então, começando, eu peço para o Sandro. Sandro, já lá no comecinho do capítulo, na questão 776, Kardec pergunta aos espíritos: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. O estado de natureza ou estado natural é o princípio das coisas. É a infância da humanidade. Estado natural, como foi criado. E a lei natural são os parâmetros que fazem com que esse estado natural saia do princípio primitivo, né, não civilizado, e chegue até ao seu aprimoramento moral. Então, o estado natural é algo que transitório e muito pífio, porque ele já, no que começa a se estabelecer a vivência, já começa automaticamente o progresso. Né? Então, o estado natural é um estado muito transitório e muito pequeno. Já a lei natural, ela não é transitória, ela não é mutável, ela é permanente. Né? A gente diz que na lei natural não existe adendo, né? Não existe adendo, não existe emenda. Né? Então, a lei natural, ela é fixa, estável, ela é uma lei divina que não se altera. Agora, o estado natural é algo que se altera, inclusive regido pelas leis naturais, que é o que vai nos levar do estado primitivo, lá da nossa primeira formação, da nossa infância espiritual, até a nossa plenitude. Obrigada, Sandro. Jana, o homem pode retrogradar para o estado de natureza? Ele pode voltar ao estado primitivo? Não, né, Ju? Não, nós não retrogradamos. Nós evoluímos ou nos mantemos no mesmo estado de evolução. A lei natural, a lei de progresso, ela está em nós. Deus está em nós, a lei está em nós, e nós temos todos os aparatos para que possamos evoluir. Então, nós temos que buscar, durante o tempo, né, em que estamos na Terra, da nossa vivência, da nossa história, das situações que passamos, nós temos que tirar de tudo isso o nosso progresso. Então, devemos, no dia a dia, desenvolver a nossa consciência, desenvolver o nosso raciocínio em cima dessas situações. Porque se ficarmos sempre na mesma situação emocional, sentimental, não buscarmos uma evolução nesse sentido, nós não vamos ir para trás, mas também não vamos para frente. Então, nós temos que tirar justamente dessa questão agora que o Sandro falou, do estado de natureza, nós devemos sair deste estado de natureza. Isso é entravar o progresso. Assim como a nossa transição planetária, que nós estamos, né? Nós estamos conseguindo, como planeta, progredir. Isso eu estou falando num todo, como planeta. Mas isso, conforme nós, indivíduos, vamos indo junto ou não, vai ser o nosso estado dentro da Terra, né? O estado que nós estaremos, de forma a não progredir, mas estacionar. Obrigada, Jana. Eu queria contribuir, Ju. Sim, Sandro. Assim, ó, nós já comentamos aqui outras vezes que, na verdade, nós somos um universo completo. Já está tudo incluído dentro das nossas potencialidades. Né? Quando a gente fala, o próprio
Livro dos Espíritos diz, né, onde que está a lei de Deus, ou as leis naturais, que é isso que nós estamos falando, está na nossa consciência. E a lei do progresso, como sendo uma lei divina, uma lei natural, também já está em nós. Então, por que a gente não retrograda? Porque, na verdade, esses processos todos que nos levam do estado de natureza até a nossa perfeição são estados cumulativos. Então, tudo aquilo que nós vivemos e que nós fazemos vão se acumulando em nós. E não tem como extrair isso de nós. E esse acúmulo não é algo que vem de fora e vai entrando em nós. É a consciência, é o desprendimento, é o aprendizado de que isso tudo está em nós, e pelo despertar da nossa consciência e da nossa inteligência, nós vamos fazendo aflorar algo que já é nosso. Então, toda essa nossa caminhada que nós fazemos de progresso é para descobrirmos-nos a nós mesmos. Não é buscar algo que não está em nós e trazer para dentro. Porque todas as leis naturais, as leis divinas, já estão em nós, na consciência. O que vai mudar é o despertar de cada um para isso tudo. Sandro, e o progresso é principalmente o resultado do nosso esforço individual, né? Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados, né? Lide, o homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? A resposta que os espíritos ele decorre, ele nasce naturalmente na criatura. E isso foi plantado de Deus no nosso coração, como falou o Sandro. O progresso é uma lei divina, então está plantada na criatura, no coração dela. Então, naturalmente, o homem se desenvolve. Contudo, o nosso livre-arbítrio é que responde, cada um vai evoluir de acordo com as suas escolhas, né? E o contato social ajuda. Então, e isso no nosso dia a dia a gente percebe muito. Então, o contato com espíritos mais evoluídos nos ajuda a progredir também. Obrigado, Lide. Então, como dá para nós perceber, há duas espécies de progresso, né? O progresso intelectual e o progresso moral. E nós até poderíamos deduzir que ambas as espécies de progressos, elas deviam de caminhar juntas. Mas será que é bem isso que acontece? Ju, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Nem sempre eles andam na mesma velocidade juntos, né? É no desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais que a gente vai promovendo ou adquirindo a nossa elevação moral. A doutrina espírita, ela veio com o objetivo de nos educar e de nos instruir, né? A educação é para que a gente consiga trabalhar em nós, harmonizar em nós todos os sentimentos que ainda a gente tem eles bastante equivocados, né? Mas que com o passar do tempo, nas tantas reencarnações que a gente tiver, elas vão nos mostrar a necessidade que cada um de nós tem de modificar interiormente, adquirindo aos pouquinhos, né, através do esforço, como você falou, todas as qualidades morais que a gente precisa. E a instrução que a gente tem, ela vem antes e, às vezes, ela nos traz diferentes possibilidades. Porque nós podemos utilizar a instrução que a gente tem, né, nesse conhecimento com disciplina, buscando a nossa elevação moral, nos educando, ou nós também podemos ter a instrução e simplesmente nos sentir bem com aquela informação, guardar, né, aprender, entender, guardar para a gente não utilizar ela, não colocar em prática,
ou também fazer o mau uso da nossa inteligência, né, para praticar o mal. Como fazem alguns, às vezes, mais instruídos, digamos assim, que têm o senso moral um pouquinho mais, menos trabalhado, em desequilíbrio, né, com o intelectual. Mas a tendência é de que todos nós iremos nos harmonizando interiormente através das experiências de vida que a gente tiver nas sucessivas reencarnações. Obrigada, Ju. Então, o homem, ele pode até entravar algumas vezes a marcha do progresso, mas detê-la ele não consegue. Lide, o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e com isso fazer com que a humanidade recue, retroceda? Ju, assim como você falou, a marcha do progresso, ela é uma lei divina, e então ela se sobrepõe à nossa vontade. E aí eu me pergunto a vocês também, quem que somos nós para estar infringindo uma lei divina, uma lei natural, que é uma lei que é perfeita e que é uma lei imutável. Espíritos imperfeitos que somos, a gente pode embaraçar, dificultar, retardar essa marcha do progresso, mas é impossível impedi-la. Quando a gente entra em desacordo, a gente vai ser submetido à nossa infração. Então, não há uma única atitude negativa que não tenha uma consequência negativa, uma dor ou um sofrimento. Então, quando a gente tenta entravar a marcha do progresso, a gente vai responder com essa infração perante as leis de Deus, né? Posso contribuir? Sim, Sandro. E, além disso, né, nós já vimos aqui também que justamente como a gente não consegue interferir nas leis naturais, porque elas são muito maiores do que nós, se mesmo com as provas, com as possibilidades de educação que a vida nos proporciona para que não sejamos os atravancadores da evolução, vai ter um tempo em que a própria ação da lei divina faça com que seres incompatíveis com o ambiente em que estão vivendo, né, sejam desconectados desses ambientes. Nós vamos ver para frente, né, que como fazem as conexões, que é pelo nível de simpatia. Então, se um ambiente todo está evoluindo e alguém ou algum grupo tenta, nesse contexto, segurar esse progresso, vai chegar um tempo em que esse grupo ou essas pessoas não poderão mais fazer parte desse ambiente, né? E aí, então, não estarão mais aqui. Então, essa é a forma com que as coisas se organizam e façam com que essas comunidades ou esses seres não possam atravancar o desenvolvimento geral. E lembrando sempre, como a Ju falou lá no início, que o progresso geral é a soma dos progressos individuais. Então, às vezes, o que aquilo aparentemente parece que está retrogradando é uma condição muito pessoal. Muito de um espírito ou de um grupo de espíritos que não representa a maioridade e a condição generalizada daquele planeta ou daquele povo. E os benfeitores esclarecem, né, que quando isso acontece, de se tentar entravar a marcha do progresso, né, eles comparam como que fossem pedras colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, né? Então, ela pode até dar um soquinho ali, mas não pode impedir que a viatura siga, né? Então, realmente. Ju, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Existe o aperfeiçoamento natural e progressivo, que se estende para toda a criação divina, né? Ele é lento,
para que a gente possa participar na evolução nossa e de tudo que nos cerca. Nós homens, né, nós podemos ajudar ou apressar esse processo e devemos fazer isso quando o objetivo é para que se utilize o bem em tudo pelo bem da humanidade. No entanto, o que se observa é que o avanço tem sido muito mais rápido, né? O progresso tem sido muito mais rápido, falando cientificamente, em relação ou comparação com o progresso moral. Esse está sendo um pouquinho mais lento do que o científico. Mas é importante que ambos andem juntos, né, para que se mantenha esse alinhamento, né, nessa busca, nesse crescimento, dessa evolução, porque se não houver isso, acontecem o quê? Os flagelos, as catástrofes, como a gente tem visto, né, e que nos servem para dar aquele empurrãozinho, às vezes, para progredir. Um exemplo que a gente tem e que a gente pode pensar, refletir um pouquinho agora, é esse período que a humanidade toda está passando, né? Mas faz parte dessa marcha e Deus, ele não tem pressa para esse progresso, mas ele também não nos poupa do trabalho, né? Ele está sempre nos auxiliando dessa forma, nos dando oportunidades para adquirir esse progresso espiritual. Obrigada, Ju. Jana, o Sandro já nos trouxe algo nesse sentido ali que não raro nós observamos, se não no coletivo, mas na individualidade de certos seres humanos, uma imensa perversidade. Pelo menos do ponto de vista moral, não parece que o homem recua em vez de avançar? Ju, eu vou ler aqui a questão 784, que eu acho bem importante, assim, a forma como nos traz. Engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Bom, então aqui o que nos traz? Que nós temos que observar o todo, a humanidade desde antigamente até hoje, e que nós evoluímos, sim. Há uma grande diferença entre o intelectual da Terra e o moral, mas nós evoluímos. Temos muito ainda moralmente o que evoluir, mas estamos indo. E é importante que nós saibamos, assim, que no nosso dia a dia, na nossa convivência familiar, em sociedade, nós nos deparamos com dificuldades, com dores, com perdas, e nesses momentos nós temos que pensar o porquê, qual o objetivo disso, e o que nós podemos extrair para a nossa evolução. Mas não há um recuo, né? Nós vamos amadurecendo no nosso dia a dia. Tanto que hoje, Jesus, Deus, todo mundo praticamente já ouviu falar. Ao contrário do que antigamente, né, nos tempos remotos, não era dessa forma. Tanto como as leis, nós podemos ver, inclusive nas leis civis, né, que hoje as leis são caridosas, digamos assim, entre aspas, por mais que precisam desenvolver muito, mas há muito no sentido de pensar no outro, pensar em sociedade, tanto proteção aos animais, hoje se pensa nisso, coisa que antigamente não se pensava, não de uma forma tão dentro da nossa conjuntura. Então, nós precisamos sim passar por dor,
para chegar ao amor, digamos assim. E o progresso, a humanidade, ela vem evoluindo. Então, nós podemos, de uma certa forma, até dar uma estacionada, mas observando o conjunto, como diz ali no Livro dos Espíritos, nós podemos ver que há uma evolução que nós estamos indo, né? Tanto que estamos numa transição planetária. Sandro, e qual é o maior obstáculo ao progresso? As duas maiores chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Mas quando se fala ao progresso, aqui fala-se do progresso moral. E por que como a Ju falou antes ali, por que os progressos não vêm juntos, necessariamente juntos? Né? Porque para o progresso intelectual não há obstáculo. Porque é uma relação nossa com as coisas. Certo? O progresso intelectual tem a ver com as descobertas, com a ciência, com a medicina. É a relação do ser, né, do espírito com as coisas. E aí, nessa relação, não existem os vícios morais. Por isso que o progresso intelectual vem na frente. Né? E o orgulho e o egoísmo é esse entrave que faz com que nós não consigamos vencer aquela luta contra nós mesmos. Porque grande parte da nossa dificuldade... O que é o progresso? É sair do estado de natureza e chegar ao estado de perfectibilidade. Né? E nós somos perfectíveis. Quando fomos criados, nós já temos o gene lá da perfectibilidade. E o progresso é fazer esse caminho moral. Certo? Aí, então, a nossa maior dificuldade em reagir com aqueles nossos males, com os nossos vícios que impedem isso, é por causa de orgulho e egoísmo. Nós temos, muitas vezes, a característica de achar que o nosso mal é em função de alguém. Ou por causa de. Eu sou egoísta porque meu pai e minha mãe me educaram assim. Eu me relaciono mal no meu casamento porque a minha esposa ou meu marido não são amáveis comigo. Isso são características de orgulho e de egoísmo. É a venda que nós colocamos nos nossos próprios olhos que faz com que nós não consigamos enxergar a nossa estrada. Já o progresso intelectual não tem esse empecilho. Né? E alguns até sentem, por exemplo, que o progresso intelectual às vezes piora os nossos vícios, porque nos faz correr muito atrás daquilo que é material, o progresso intelectual. Só que chega um tempo que causa uma certa excitação ao homem, e ele nota que aquele progresso todo intelectual não o preencheu. Entre os vazios existenciais, as depressões, que está naquela busca absurda do progresso intelectual exagerado, sem trazer junto o progresso moral. Né? Então, isso vai chegar um tempo que, quando esses progressos se aproximarem um do outro, e isso é fatídico, isso não tem alternativa, né? É inexorável, eles vão se aproximar um do outro com o tempo das coisas, e que daí nós vamos sentir que nós precisamos dar valor para outras coisas, para aquilo que realmente vai promover o progresso moral. E isso é uma fase que vai acontecendo naturalmente pela lei do progresso. Só que o progresso intelectual indo na frente em função de não ter esses obstáculos de orgulho e de egoísmo, né? E alguns podem pensar assim que foi dado tanto, principalmente no século XVIII, XIX e agora no XXI, foi dado muito respaldo para que a sociedade crescesse intelectualmente. E alguns podem até julgar que moralmente nós não temos mais para onde ir. Né? Tipo assim, o efeito moral, você não está mais desenvolvendo, será que é porque nós não chegamos no limite? Não. Isso aí seria negar uma lei natural que diz que nós chegaremos à perfectibilidade. E seria muita ignorância da nossa parte e muita injustiça achar que nós tivemos um período que nós pudemos crescer moralmente, que foi após Jesus ali, ou até a vinda do Espiritismo, e de lá para cá não mais. Se nós julgássemos que isso era real, nós estamos julgando que nós estamos próximos da perfeição. E nós sabemos que não.
na escalada dos mundos, nós não chegamos nem em 50% do trajeto ainda. Né? Nós somos ainda um mundo de provas e expiações. Então, até o nosso caminho da felicidade suprema tem muito tempo. Então, nós não podemos achar que o crescimento moral está chegando no limite. Não, não está. O intelectual está indo na frente, mas o moral obrigatoriamente vai ir, porque essa é a lei do progresso. Obrigado, Sandro. E que bom que Deus é soberanamente justo e bom e concede-nos, né, tantas encarnações quantas forem necessárias para nós atingirmos esse objetivo, né, que é a perfeição a qual o Sandro se referia, né? E que, como o Sandro também já nos trouxe, que para cada nova existência, a gente traz com a gente toda uma bagagem, com aptidões, conhecimentos, inteligência, moralidade já adquiridos em outras existências, né? E que tudo isso é cumulativo, que nada se perde. E que cada existência é um passo adiante que nós vamos avançando nessa caminhada do progresso. Lide, mas a história também nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, aonde nós podemos observar o progresso? A espiritualidade amiga nos responde essa pergunta com 2 exemplos, e eu vou ler eles para nós. Quando tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, há perturbação e confusão em tua residência. Compreende ainda isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Porém, tornando-te rico, trocastes para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como tu o eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então, que avançaram, foram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que outros, menos avançados, tomaram seu lugar, que a seu turno trocarão. O que a gente precisa entender nessa resposta é que não houve degeneração física ou espiritual, mas apenas substituição do espírito. Então, espíritos mais evoluídos por outros menos evoluídos, mais primitivos, que vieram então ocupar o espaço desses que estavam em questão. Obrigado, Lide. Eu lembrando, né, que essa alteração populacional, vamos dizer assim, né, pode ser por 2 motivos, né? Pode ser pelo motivo de que se elevaram muito além da média daquele ambiente, como nós falávamos lá atrás, da sintonia, e vão, então, povoar novos mundos, mais evoluídos do que o nosso, né? Mas deixam a sua civilização igual, né? Porque esse movimento são de indivíduos, espíritos isolados, mas as comunidades, as civilizações continuam ali. Então, saem espíritos nobres daquela civilização, porque já se elevou demais, né? Ou saem porque estão retrogradando o progresso, como nós vimos lá atrás, e vão encarnar em povos muito inferiores àquele ali. Serão aqueles que morarão no barraco de outros em outros lugares, usando a analogia do que foi dito ali. Então, nós podemos sair do ambiente ou porque nós estamos muito acima ou porque nós não estamos acompanhando a evolução. Mas sempre lembrando que nunca vamos retroagir, né? Então, essa mudança de ambiente é função da evolução das individualidades, né, dentro de cada povo. Obrigado, Sandro. Ju, há raças
que, por sua própria natureza, elas são rebeldes ao progresso? Existem, sim, raças rebeldes ao progresso. O Sandro falou um pouquinho sobre isso antes, né? Normalmente, esses povos, esses espíritos, se unem, então, por afinidades, acabam se reunindo e automaticamente eles vão se aniquilando no sentido de, falando em corpo, né? Porque o espírito, ele vai continuar, através das reencarnações, nesse processo de mudança, de transformação, como acontecem com todas as raças. Então, são as oportunidades que esses espíritos também têm. E todos nós passamos pelos mesmos caminhos, né, para alcançar a perfeição. E Kardec, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, se os homens mais civilizados também tenham sido selvagens e antropófagos. E os espíritos disseram a ele assim: tu mesmo o foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Ou seja, é um processo natural que, né, na maioria das vezes, todos nós passamos. Então, mais uma vez, a gente compreende que Deus, ele dá a todos nós, né, nossos filhos, as mesmas oportunidades de crescimento, de despertar os valores espirituais. Obrigada, Ju. E às vezes nós, né, materialmente falando, a gente acha que é bem novinho, né? Se esquece que somos espíritos milenares, que temos, né, em média, 5.000, 6.000 anos, então, tudo existe a justiça divina e a possibilidade, as oportunidades que as encarnações nos oferecem, né? Jana. Da mesma forma, a gente pode pensar, desculpa, Ju, ter cortado, não, mas só que, tem problema. A gente pode também sentir uma certa ansiedade, né, em querer se ver melhor, em ver, enxergar, sentir cada vez mais, ou de uma forma mais rápida isso. Mas a gente também precisa ter essa compreensão de que somos ainda muito imperfeitos, né, e que por isso Deus nos dá sempre infinitamente essas oportunidades, essas possibilidades. Jana, agora eu vou ter que também pegar o Livro dos Espíritos aqui, porque a questão 788, ela é bem extensa. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade que a história constata não poderá nos levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Bom, nós temos que ver os povos de uma forma individual. Então, aqueles povos que formam o nosso planeta, são vários os povos que compõem o nosso planeta. Assim como ali mesmo no livro diz, passam pela infância, pela idade madura e pela decadência, digamos assim. E aqueles povos que continuam a usar a força física, né, como diz ali, o egoísmo, ir contra as leis de Deus, se extinguirão. Eles não vão seguir o progresso que nos é o nosso destino, né? Mas aqueles já que estão com base nas leis divinas, o que nós viemos estudando consecutivamente, buscando a caridade, o amor, eles não só permanecerão, como vão servir de exemplo a outros povos, né? Então, aí entra toda a questão da nossa evolução individual e coletiva. Entra a questão do equilíbrio moral e do equilíbrio intelectual.
Então, toda essa organização formarão os povos de uma forma individualizada. E conforme o progredir ou não de cada um, haverá essa extinção naqueles que não evoluir. Então, os povos são tratados assim de uma forma bem individual. Ju, eu estou com um parágrafo aqui de um livro, Vozes Alerta, que eu vou ler, que é bem interessante. Se no passado as conquistas arbitrárias expandiram territórios e ampliaram a sua cultura, se na era industrial os interesses pelo lucro alargaram os interesses de consumo, se na era da tecnologia os inventos expandiram as comunicações, será na era da regeneração que todos conhecerão ou reconhecerão a força moral de Jesus, que é, né, os povos mais evoluídos que sobreviverão. Obrigado, Jana. E vem de encontro àquilo que o Sandro nos trazia, né, que foi se alcançando, né, em inteligência, em ciência, né, intelectualidade, foram muitas conquistas, mas mesmo assim o vazio existencial, né, todos esses tormentos se fazem presente. Então, faz-se necessário um outro olhar, né, para as coisas que realmente são necessárias, né? Sandro, e um dia o progresso ele reunirá todos os povos da Terra numa única nação? Isso será possível? Não, em uma só nação, não, porque existem a lei dos homens, né, que regem os costumes, que regem a alimentação, que a relação das pessoas em relação ao clima, às tradições, né? Então, isso é muito difícil em função das grandes diferenças que existem no planeta, porque nós fôssemos uma única nação, a própria língua, né? Vamos dizer assim, a comunicação, né? Então, isso não. Mas, conforme a lei dos homens, por se aproximando da lei de Deus, que foi o que a Jana falou lá no início, que as leis dos homens já estão ficando mais humanizadas, mas não ainda a ponto de estar próximo das leis de Deus, aí então nós vamos entender que o que nos move, que o que nos rege é a caridade, é a solidariedade, é a fraternidade. E isso nos fará um único povo no sentido dos sentimentos, né? No sentido que nós não vamos ser só uma nação, mas nós vamos estar vibrando no mesmo sentido. E é isso que vai acontecer quando o planeta evoluir. Nós vamos estar todos no mesmo nível vibracional. Hoje, nós não estamos nesse mesmo nível vibracional, porque nós ainda estamos na luta do bem contra o mal, né? E o progresso intelectual faz com que a gente perceba mais a diferença entre o bem e o mal pelo aumento do nível de conhecimento, né? Quando nós tivermos mais conhecimento, nós vamos ter mais discernimento do que é o bem e do que é o mal. Certo? Só que aí teremos mais responsabilidade também. E essa humanidade vai progredir como? Pela progressão dos indivíduos, né? Os indivíduos evoluindo, vai evoluir toda a humanidade para chegar nesse ponto de vibrar da mesma maneira. E como é que vai acontecer isso? Vai se vencer pelo número, porque vários espíritos vão melhorando e vão mudando a psicosfera do ambiente e vão trazendo outros junto. Nós temos um caso, por exemplo, materialmente falando, que é o que a gente chama de adesivismo, né? Quanta coisa nós fazemos porque a maioria faz. Isso vai acontecer com o bem também. O bem vai se proliferar e vai ser modelo. As pessoas, quando tiver o aumento desse nível moral, vão entender que é bom ser do bem, que faz bem ser do bem, né? E isso vai fazer com que nós nos vibremos mais. Mas esse ponto do progresso... Sandro, eu acho que desligou o teu microfone. Tá, então eu acho que eu estava falando que no Livro dos Espíritos
fala também dentro dessa questão que isso valida a lei da reencarnação, né? Porque seria muito injusto achar que aqueles bárbaros não teriam direito à felicidade que o mundo vive hoje, que é maior do que se viveu lá no tempo dos bárbaros, né? Seria muito injusto de Deus isso. Tipo assim, então, aqueles seres eram inferiores aos que vivem hoje? E por que hoje somos superiores àqueles bárbaros? Porque foi meritório para nós, Deus fez com que nós nascêssemos melhores do que eles? Não. E a teoria da reencarnação diz o quê? Que nós éramos aqueles bárbaros que fomos evoluindo individualmente, fez com que a humanidade, a comunidade evoluísse no todo, e nós voltamos depois nela evoluída pelo resultado dos nossos próprios trabalhos de encarnações anteriores. E voltamos justamente por essa afinidade de sentimentos, de vibração. Então é importante que nós façamos o bem para que quando nós melhorarmos, nós possamos voltar para esse mesmo planeta. Né? E a lei da unicidade da existência, que é o contrário da reencarnação, que nós só se vive uma vez, ela desfaz toda essa justiça. Porque ela atribui que aquele que nasceu agora no mundo melhor é um privilegiado. E isso seria uma injustiça divina. Fazer seres nascerem privilegiados a outros. Né? É meritocracia que a gente chama isso. Não existe isso. Né? E se nós admitíssemos isso, aqui no Livro dos Espíritos diz assim, que os esforços que se fez para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas mais perfeitas. É um absurdo isso. Deus não vai criar almas mais perfeitas, porque ele estaria discriminando. Né? Então, nós seremos afins, não só uma ação, nós seremos afins, mas porque nós tivemos a possibilidade de nascer e morrer e contribuir para a evolução, né, para a lei do progresso, justamente por esse nascer e morrer e ir trazendo as nossas contribuições. Tem uma citação dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que para Deus tudo é presente. Não existe passado e futuro. E quando nós entendemos essa ligação que nós temos com o passado, pelo que nós fomos, com o presente, que é o que nós somos, e o futuro, que é o que nós seremos, nós vemos que tudo é presente. Tudo está relacionado com o presente. Hoje o presente é resultado do meu passado, que fez com que eu vibrasse de novo nesse mesmo ciclo do planeta e estivesse aqui de novo. E o meu futuro é presente também porque ele está vinculado ao que eu estou fazendo hoje. Então lá tem uma passagem que diz que para Deus não existe passado e nem futuro. Tudo é presente. E o Espiritismo nos mostra isso. Né? Essa justiça maravilhosa que faz com que nós sejamos os artífices do progresso e nos beneficiemos dele. Porque nós também éramos os bárbaros. Né? Então, isso prova que o progresso vem pelo progresso dos indivíduos e não por uma determinação de Deus fazendo seres privilegiados em relação aos outros. Né? Então, são resultados do nosso trabalho. Isso, né, Sandro? E tanto do nosso trabalho enquanto encarnados, como também desencarnados, porque tem algumas lições que a gente só vai aprender desencarnado, né? Como tem aquelas provas e expiações que precisa do corpo, nós também precisamos, lá na erraticidade, a gente também continua trabalhando, se instruindo para voltar seres melhores, né? E lembrando, Ju, que essa perturbação que tem no mundo encarnado tem da mesma forma no mundo desencarnado. Aquele que está sintonizado no nível de energia desse mundo. Né? Então, e agora, para aquelas pessoas que acham que não está tendo progresso, que o mal está aflorando, né? Nós temos que ver assim que é um momento de conturbação agora. Essa transição planetária, essa luta do bem contra o mal, ela está mais em evidência, né? Porque agora está se determinando quais são os espíritos que não retornarão mais para a Terra. É aquele bárbaro que não vai mais ter o direito de voltar nesse ambiente.
ele vai deixar de ser bárbaro, como a Ju falou lá na resposta. Todos vão evoluir obrigatoriamente, não tem como atravancar para sempre, né? Mas talvez não mais na Terra. Então isso gera uma relação de muito embate entre o plano encarnado e desencarnado, para que esse progresso tente parar um pouco, né? Porque na verdade, inconscientemente, o espírito bárbaro sabe que pode não reencarnar mais na Terra e ir para um planeta muito pior do que esse. Por isso que agora está fervilhando essa luta do bem contra o mal, né? Mas também diz nesse capítulo, lá numa questão que a gente não passou, até porque é muito rápido, né? Que alguns diriam que estar no estado sem progresso, sem muito conhecimento, seria melhor ser feliz, né? Assim como a criança, aparentemente, é mais feliz. Mas a criança, ela é mais feliz do que o adulto porque ela é servida pelo adulto. Se a criança tivesse que viver por si só, ela não teria a felicidade que ela tem com a servidão que o adulto faz a ela. E a mesma coisa nós. Se nós quiséssemos voltar na barbárie, achando que lá seríamos mais felizes, nós estamos com o parâmetro da análise errado. Nós seríamos parte de nós só. Porque como nós já evoluímos, nós temos coisas agregadas que nos fazem o bem que nós nos sentimos hoje. E Sandro, só para complementar a questão, que nós não retroagimos, né? Nós podemos não avançar, mas não ir para trás. Então, dessa forma, esses espíritos, nós, espíritos, que não consigamos continuar aqui na Terra, vamos ir, né, estou dizendo de uma forma geral, espero não ir, mas iremos ou não para um planeta inferior. Mas isso não quer dizer que, por nós estarmos já numa certa evolução, irmos para um planeta inferior, que nós vamos retrogradar, né? Lá naquele planeta, nós vamos estar harmonizados moralmente com aquele planeta. E que, de uma certa forma, vamos, de repente, né, contribuir como num nível mais elevado em relação àquele planeta inferior, para contribuir com a evolução daquele planeta dentro daquele intelectual e moral que sabe que tem, né? Ou seja, não é porque vamos num planeta inferior que nós vamos retroagir. Nós vamos auxiliar lá, conforme o nosso padrão vibratório, a evolução desse outro planeta. Mas nós vamos ficar aqui, se Deus quiser. Essa questão é aquela da onde do próprio mal sai o remédio. Isso. Né? Nós maus aqui vamos ir num planeta em que o nosso mal é superior, nos faz superior ao mal daqueles que já estavam lá. Então veja bem para onde nós vamos. Então nós não vamos regredir, mas com certeza o lugar que nós vamos chegar lá é bem piorzinho. Mas para ver aí como, né, a divindade atua, né? Ou seja, a lei do progresso está lá, né? Por mais que retroagimos, está lá, e de repente a gente até ajuda de lá, se for o caso. Mas eu quero ficar repetindo. Com certeza, né? Nós seremos instrumentos do progresso, né? Mas vamos torcer, vamos trabalhar para ficar por aqui, né? E é o papel fundamental e é a grande contribuição que o Espiritismo pode nos oferecer, a nós, habitantes, né, aqui da Terra, são essas informações, esses esclarecimentos que todos nós podemos usar como recursos, como ferramentas para nos melhorarmos, para fazermos aquela autoanálise, para vermos aonde está lá enraizado em nós o orgulho, o egoísmo, né? E o Espiritismo vem e nos auxilia a combatermos o materialismo, os nossos vícios morais, as nossas más tendências, né? Tudo isso que entrava, esses fatores entravam a nossa caminhada evolutiva e a nossa marcha pelo progresso, enquanto indivíduos e também enquanto humanidade, né? Então, já nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa, eu pediria, primeiro agradeceria aos irmãos pela contribuição, é muito bom estar com vocês, estudar com vocês, irmos nos esclarecendo juntos,
mas eu pediria que cada um deixasse o seu boa noite, começando pela Jana. Bom, então, o nosso boa noite de hoje, o meu, é no sentido que possamos, né, raciocinar em cima de cada lei que Deus nos proporciona, raciocinando e aplicando no nosso dia a dia. Porque no momento que a gente pensa sobre isso, a gente raciocina, a gente chega a uma conclusão. Então, é esse o proveito que podemos tirar. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Ju. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus e ao Espiritismo por tudo que tem me proporcionado, e a vocês, colegas, que, nossa, está sendo um aprendizado enorme para mim conversar com vocês, e dizer que o meu desejo é que cada vez mais a gente possa utilizar dessa marcha evolutiva, cada vez mais em união, utilizando o trabalho incansável de aquele interno, né, dos nossos sentimentos, para que a gente caminhe buscando se encontrar cada vez mais, se afinizar com os bons sentimentos e os bons pensamentos. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Até a próxima. Lide. Irmãos queridos, eu estou muito grata, sou muito grata pela oportunidade de estar aqui trabalhando, estudando, e agradeço muito a espiritualidade que nos guia e nos traz a esses encontros virtuais, mas muito próximos, e desejo a todos uma boa semana, que Jesus abençoe o lar de cada um, a família de cada um que está aqui com nós, que esteja nos ouvindo, e obrigada. Um abraço. As gurias vão de concordar que para essa nossa marcha para o progresso é tão bom o entusiasmo, né? E nada como o Sandro, né? O Sandro, ele dá um entusiasmo para a gente, né? Sandro, deixa o teu boa noite. Que responsabilidade que ela me deixou agora. Não, então, hoje o assunto foi a lei do progresso, né? E qual é o entusiasmo, então, que eu vou tentar trazer? É que o progresso é, como nós falamos, a luta do bem contra o mal. Às vezes podemos estar nos questionando para que fazer o bem? Se quem está fazendo o bem não está recebendo em troca, está sendo hostilizado. Então, esse estudo de hoje deixa a percepção de que vale a pena fazer o bem, porque o resultado do bem é o progresso do planeta. E se o planeta progrediu pelo bem que eu ajudei a fazer, com certeza serei eu que estarei aqui novamente daqui a um tempo, quando esse planeta estiver melhor. Então, Haroldo Dutra Dias disse que Joana de Ângeles, não, que Emmanuel disse que nós viemos no mundo para semear, não para colher. Então, que nós possamos semear amor, semear o bem, e fazer com que essa balança do bem e do mal se desestabilize, mas para que o bem pese muito mais, né? Que nós seremos os favorecidos. Então, foi uma gratidão enorme estar com vocês, com aqueles que nos ouvem, que nos escutam, né? Que isso possa realmente transformar a vida e gerar a iniciativa, dar aquele start da vontade de fazer diferente, da vontade de participar desse mundo que progride, né? E da vontade de querer estar aqui quando esse mundo estiver melhor, pelas nossas ações e pelo nosso trabalho. Uma boa noite a todos, e que Jesus acalme o nosso coração, né? Mas ao mesmo tempo nos dê esse entusiasmo assim, para dizer que vale a pena fazer com que o bem vença. Nem que a recompensa não esteja agora, aqui, e nem nessa encarnação que seja. Tá bem? Um beijo no coração de todos. Obrigado, meus queridos. Que possamos estar sempre abraçados, né, pelo amor, pela paz de Jesus,
E para aqueles que quiserem se juntar a esse entusiasmo, a essas descobertas que o Espiritismo nos proporciona, estão convidados, então, ao nosso grupo de estudos, aos domingos, às 20 horas, que possa estar procurando um dos trabalhadores que será incluído no grupo de estudos e será muito bem-vindo. Aos demais, uma boa noite e que quinta-feira que vem possamos estar novamente dando sequência, então, a essa lei do progresso. Um abraço. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.